Eu queria relacionar pastor, tigrinho, anabolizante e Bitcoin. Senhores, hoje durante o horário do almoço, estava almoçando aqui em casa enquanto eu assistia o YouTube, e o YouTube, por algum motivo, estava me indicando diversos vídeos falando a respeito lá daquele pastor mirim, que agora está fazendo o maior sucesso aí na internet. Moleque tem 14 anos de idade, tá rodando o Brasil aí pregando, só que ele é daqueles que roda e fala em línguas, e mandou aí, em uma das suas pregações, mandou um The King, The Best, The Power, que depois, inclusive, eu vi em um dos vídeos criticando ele, eu vi que isso ele, inclusive, copiou de um outro cara, de um outro pregador aí, que é essa frase aí que ele falou. Só que eu pude ver também, aparentemente lá a igreja que ele frequenta, que ele prega nela, aparentemente tem uma boa estrutura, tem bons equipamentos de som e tudo mais, tem um púlpito lá certinho, tem ar-condicionado. Só que eu vi ali os fiéis, todos eles sentados em cadeiras de plástico, aquelas cadeiras bem vagabundas mesmo. E eu vi que talvez eu possa até estar enganado, mas acredito eu que a maioria daquelas pessoas que estão ouvindo aquele moleque pregando ali são pessoas que não são instruídas, provavelmente aí de baixa escolaridade. Muitas delas, inclusive, acabam procurando a igreja porque estão sensibilizadas com alguma coisa, estão passando por algum tipo de problema, seja financeiro, de saúde, nos seus relacionamentos, enfim, cada um acaba procurando por seus próprios motivos, né? Mas é claro, esses motivos que eu falei são coisas bem comuns aí, bem fáceis de encontrar em pessoas que muitas das vezes vão na igreja lá para buscar algum tipo de revelação, ou acha que alguém vai botar a mão na cabeça ali e vai curar do dia para noite. E eu não tô falando que eu não acredito em Deus, nem em dom da cura, nem no papel em que a igreja tem na sociedade. Mas, pô, o moleque chegou a falar que não tinha cordas vocais. E do nada começou a falar. Falou que nasceu sem os tímpanos e com 3 anos de idade começou a ouvir por um milagre. Então, assim, todo mundo aí que sabe basicamente de biologia sabe que sem as cordas vocais ninguém consegue falar. Que sem os tímpanos ninguém vai conseguir ouvir. Mas eu queria relacionar aqui os outros tópicos, né? Vocês já devem ter visto aí no título do vídeo. Então já comecei falando de pastor, que muitas das vezes aí estão enganando uma galera aí que, pô, são os que acabam enganando pessoas que menos têm grana, enquanto muitos pastores aí acabam vivendo na riqueza, né? Eu também não estou pregando aqui contra a riqueza, mas acredito eu que não seja justo o pastor ali ter um estilo de vida de um milionário ou de um classe média alta, enquanto pessoas estão precisando de uma cesta básica dentro das próprias igrejas deles, das próprias igrejas que esse pastor cresceu ali dentro da igreja, sabe? Então essa disparidade para mim é algo que não me convence. Eu queria relacionar pastor, tigrinho, anabolizante e Bitcoin. Então agora vamos para o segundo tópico. A gente vê hoje aí a puta gourmetizada. É chamada de mulher do job agora. A puta paga R$100, agora do job paga 300, 400. Então hoje nós temos diversas mulheres aí que são do job, né? Sempre acima de 5 dígitos aí pra cima. As mais pobrinhas, acredito eu aí, que são famosas nas redes sociais, vai ganhar seus 15 mil, 20 mil. E você tem as top lá que tá faturando aí mais de 100 mil por mês. E essas mulheres, senhores, elas só ganham essa grana porque tem gente que financia. Porque tem gente que vai lá, consome. E obviamente a maior parte do público são homens. Tigrinho. O que eu queria trazer aqui do Tigrinho? No Tigrinho, a gente vê o desespero do povo em querer mudar a sua vida aí do dia pra noite. De colocar talvez R$500 e faturar 5 mil. De conseguir botar uma pequena grana e ter um alto retorno ali, resolver seus problemas com dívidas e tudo mais, ficar tranquilo. Ou seja, pessoas que estão acreditando em milagres, em coisas do dia para noite. Anabolizante, o que nós temos aí? Uma galera hoje em dia fazendo sucesso na internet aí, do público fitness, né? Temos diversos canais aí gigantescos. Talvez os influencers aí mais famosos no Brasil hoje em dia sejam do meio fitness. Mas o que eu queria dizer é que antes dessa galera estar na internet, e até mesmo quando iniciaram, né, os canais fitness na internet, todo mundo nas academias aí era uma enxurrada de gente tomando bomba, tacando anabolizante pra dentro, simplesmente porque queria ficar forte, queria ficar musculoso. Só que é claro, o pessoal não quer pagar o preço de treinar 10 anos, 5 anos da sua vida, restringir sua alimentação. Então pro cara é mais fácil, é mais jogo ele sair tomando agulhada ali
e talvez conquistar o corpo que ele deseja aí com alguns meses ou um ano, sei lá, tomando anabolizante. Então, mais uma vez, o brasileiro aí querendo seguir pelo caminho fácil. E por último, o Bitcoin. Muita gente, você vê, principalmente no Brasil, o Bitcoin sobe, a galera começa a querer comprar Bitcoin. Bitcoin bate recorde histórico e todos os jornais começam a falar sobre Bitcoin, que é hora de comprar, a galera no YouTube falando, a galera no Instagram, e golpe de pirâmide pra caramba, porque o pessoal, a maior parte, não quer comprar quando ele tá caindo. Eu me recordo aí, quando ele tava lá nos 30 mil, 25 mil, todo mundo falando lá, pô, Bitcoin vai a zero, vai bater 15 mil, vai bater 12 mil, vai voltar para 5 mil. Só quem viveu essa época aí vai lembrar que o pessoal aí que não era bitcoinheiro de verdade vivia falando isso daí, que ia a zero. Então assim, Bitcoin, quando cai, é todo mundo fugindo. Todo mundo indo embora, porque é golpe, é pirâmide. Aí o Bitcoin começa a subir, é gente vendendo carro, gente fazendo empréstimo para poder investir. Agora, vai entender por que quando cai todo mundo quer vender e quando sobe que o pessoal quer comprar. É totalmente contra-intuitivo. Então, em todos esses pontos que eu passei aqui, pessoal, nós temos um tipo de pessoa procurando algum tipo de solução, mas de maneira fácil para suas vidas. O brasileiro médio, ele quer a maneira mais fácil. Ele não quer a maneira consistente. Então, o cara vai conseguir sexo fácil. E hoje em dia ainda é pior, porque antigamente o cara ainda ia no puteiro e comia a mulher. Agora é só lá pelo... é online, né? É a foda EAD agora. O pastor, a galera vai pedir um monte de coisa lá. Vai pedir saúde, vai pedir para resolver o problema da sua vida, para tirar teu câncer, para ficar milionário, para ter prosperidade, enfim. Senhores, e eu não tô falando aqui que eu não acredito na igreja e nem na cura quando você busca alguma religião. Você pode sim seguir alguma religião e através dela você conseguir prosperidade na sua vida financeira, conseguir coisas boas para sua família e até mesmo conseguir ficar curado de alguma doença. Mas a própria palavra fala: orai e vigiai. Então não adianta você só buscar e orar. Mesmo dentro de uma igreja, você vai ter que fazer a sua parte. Não vai ser um pastor abençoado ou um profeta que prevê o futuro ou fale que Deus tem algo maior guardado para você que vai resolver a sua vida. Quem vai resolver vai ser você e Deus. No Tigrinho, todo mundo já sabe aí, acho que não precisa nem explicar, né? Mas para resolver a parte financeira das pessoas, o anabolizante para ter a estética desejável, né? Que o cara não quer pagar o preço aí de treinar e fazer dieta. E por último, o Bitcoin, para a galera que de fato não conhece os fundamentos, não é bitcoinheiro, é a pessoa que quer investir no Bitcoin quando ele está subindo. Simplesmente porque vai multiplicar por 20, por 30, por 50 vezes e vai ficar milionário. Essa mesma galera que entra aí no Bitcoin quando ele tá subindo, é a mesma galera lá que perdeu dinheiro com o Magalu. Lembra quando o Magalu explodiu aí, estourou não sei quantas mil vezes e todo mundo só falava em Magalu. Só falava em Magalu, só que a maior parte da galera só comprou quando subiu. Aí enquanto os otários compraram, enquanto estava subindo, aí os espertos que já tinham na carteira há muito tempo, agora eu vou realizar meu lucro. Puta que pariu. O pessoal quer sempre a maneira mais fácil. Teve uma matéria que eu vi há alguns anos que um repórter ele resolveu seguir alguns atletas olímpicos e descobrir qual que era o segredo para eles se tornarem campeões. E esse repórter, seguindo os atletas, a rotina lá dos atletas, ele descobriu que basicamente era comer, treinar e dormir bem. E repetir isso todos os dias das suas vidas, sem descanso. E se vocês pararem para pensar, para você fazer qualquer outro tipo de coisa, vai funcionar da mesma forma. Se você quer investir, é fazer um pouquinho todo dia. Se você quer estudar alguma coisa, ter alguma habilidade, é você treinar aquela habilidade todo dia. Se você quer, enfim, prosperar financeiramente, é você estudar formas de você se desenvolver financeiramente, você ir atrás de conhecimento, você buscar um emprego melhor, você procurar empreender da maneira que dá. Só que a verdade, nua e crua, ela acaba sendo algo muito chata. É algo que simplesmente não vende para você. Todo mundo fala aí, quer ganhar grana com Bitcoin? Faça DCA e não venda. Compre de pouquinho em pouquinho, todos os meses e não venda. Aí o que o cara quer fazer? O cara quer ir pro day trade. Aí o que acontece? O cara toma no cu, o cara perde seu dinheiro, aí fica frustrado, acha que Bitcoin é golpe, que Bitcoin é pirâmide, que investimento não existe, que você sempre vai perder dinheiro. Então, senhores, como em qualquer coisa em nossas vidas,
a gente sempre está investindo alguma coisa. O nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso esforço. E sempre quando ouvimos falar de investimento, a gente ouve falar também da questão do risco-retorno. Ou seja, o quanto esse investimento ele é arriscado em relação ao retorno que ele vai nos dar. Por exemplo, qual o risco de você investir na bolsa de valores em um período de eleição? A gente sabe que é um período de instabilidade, a gente não sabe ao certo se vai entrar alguém de um partido ou de outro, e isso pode se refletir lá nesse seu investimento. Qual o risco de você investir naquela altcoin lá que ainda é muito pequena, ainda está custando milésimos de centavos? Ainda é apenas uma ideia e ela simplesmente pode sumir e levar todo o seu investimento. Como também ela pode simplesmente de uma hora para outra multiplicar seu dinheiro por 100 vezes, por 500 vezes. Mas existe um risco aí. A partir disso, vocês concordam comigo que é muito mais seguro e tem muito menos risco você investir em Bitcoin do que, por exemplo, investir naquela moedinha lá do Trump. E aí eu jogo o questionamento para vocês. Qual é o risco em relação ao retorno de você se envolver com a mulher ligada à prostituição? Qual o risco que você vai ter você tomando anabolizantes para você ter o corpo que você deseja, mas que talvez isso possa prejudicar seriamente a sua saúde? Qual o risco que você corre, por exemplo, frequentando uma igreja que lá tem um pastor que diz que cura o câncer ou que você vai ficar milionário e esse pastor ele é famoso na internet, já tem uma vida de rico? Ou seja, um pastor entre aspas, né? E acho que em relação ao risco que você corre jogando no Tigrinho também, a gente não precisa nem discutir sobre isso. Então, galera, não existe caminho mais curto, não existe caminho mais fácil. O que existe é um caminho constante, onde você vai fazer um pouquinho todos os dias. E assim você vai chegar no seu objetivo. Eu sei que às vezes parece meio chato ou desanimador, mas aquela palavra que ela é meio clichê, ela é clichê justamente por um motivo. Não existe almoço grátis. E a mensagem final que eu quero deixar é a seguinte: faça um pouquinho todos os dias e eu garanto que você do futuro vai agradecer pelo que você está fazendo hoje. Não esquece de dar uma moral no like aí. Escreve Tigrinho aí nos comentários. Todos os meus vídeos aí até hoje só tem comentário de robô dando golpe aí. Deixa um comentário seu aí. Valeu, galera. Fui!